E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um programa aqui do Quem Podcast, mais uma vez recebendo uma grande personalidade do esporte cearense, da mídia cearense. E esse aqui é um negócio fora do comum, meus amigos. Para mim, um privilégio, uma honra sem tamanho, porque eu estou diante de uma das maiores mentes brilhantes do nosso estado do Ceará e do Brasil. Um homem que está na lista da Forbes, meu amigo. Eu não sei porquê. Ele pode estar na lista da Placar, mas também na lista da Forbes. Então, que honra, que privilégio enorme estar aqui falando com Deusimar Queiroz. Que alegria, Deusimar. Olá, Mário. Mentira desse negócio da Forbes aí, Mário, que esse negócio da Forbes me deu tanta dor de cabeça. Você sabe que o sucesso incomoda muita gente. Demais. Um belo dia, 2013, se eu não me engano, disseram que eu estava na Forbes, que era um dos caras mais ricos, né? Não só os parentes, como os seus amigos chegam lá, ei, rapaz, agora tu tá rico, me dá uma ponta aí, me empresta uma ponta. Esse negócio de Forbes é complicado. Deixa quieto. Na verdade, eu sou rico mesmo, é de energia para trabalhar, sou rico com as bênçãos de Deus e uma vontade muito grande de deixar um legado para o futuro, assim, um exemplo de trabalho, um exemplo de dedicação. Quero ser um cidadão do bem e estou aqui para conversar com você, porque para mim você é uma das pessoas que entrevista com o coração e com conhecimento. Que alegria, muito obrigado. Feliz demais por suas palavras, pelos seus elogios. Mas eu preciso saber, eu preciso perguntar a você essa dúvida aqui, que desde quando eu estava na federação, eu disse, rapaz, por que um dos homens mais ricos, milionários, bilionários do país, dono do império de farmácia, foi inventar de ir para o futebol? Por que o senhor foi para o futebol? Me diga aí. Eu posso explicar. No ano 2000, final de 1999, 2000, eu criei uma fundação que tinha como objetivo fazer um trabalho de recuperação de detentos. Detentos de bom comportamento, uma parceria da Pastoral Carcerária da Igreja Católica com o Ministério Público, a Vara Criminal. Doutor César Bomino, doutora Luciana Teixeira, a doutora Socorro França, depois veio participar, depois como secretário de Justiça. Então, o que a gente fazia? Eles identificavam presos de bom comportamento, nós levávamos para um sítio lá no Eusébio e eles plantavam cebola, tomate, pimentão, coentro, tinha uma granja e a gente pagava 2/3 do salário mínimo e essa produção ia para os presídios. E a coisa ia muito bem, até que em 2010 o secretário de Justiça disse, não, eu não tenho domínio sobre o horário que esse pessoal trabalha e tal, tem que ser uma coisa mais formal. Então nós criamos a Fábrica Escola, Teoria e Prática para a Vida. Fizemos uma parceria com a indústria elétrica para montar tomadas e várias atividades para absorver o trabalho dos detentos. Então, 7 horas da manhã o presídio mandava deixar, 5 horas da tarde mandava buscar. E a coisa ia muito bem. Para você ter uma ideia, de 300 aprisionados, 300 detentos, somente 10 voltaram para a marginalidade. Nossa. Um aproveitamento maravilhoso. Por quê? Porque durante o período que ele ficava lá na Fábrica Escola, ele podia conviver com a família. A esposa podia almoçar com ele, os filhos podiam visitá-lo e tal. Então, havia uma reintegração. Fizemos vários casamentos, vários natais, festas. Era um negócio animado, porque a gente precisava reinseri-lo na sociedade, dar uma segunda chance para quem errou. Até que, em março de 2020, com a pandemia, o presídio ficou impedido de mandar, porque quando voltasse podia contaminar 2.000 detentos, e aí parou. Então, nós ficamos sem essa atividade, pensando o que fazer para continuar ajudando. Aí é que nasce a ideia do futebol. Né? Eu fiz um documento para o Ministério Público explicando que durante 20 anos nós tínhamos feito um trabalho para recuperar quem errou. E agora nós vamos fazer um trabalho muito interessante para formar cidadãos. Nós temos lá perto, ao lado do CD da Pague Menos, no Tirol, porque... CD Centro de Distribuição. Como é que é o Tirol? Você vai na Leste-Oeste, depois que passa a Marinha, do lado direito você tem Nossa Senhora das Graças, Pirambu, do lado esquerdo você tem Tirol, Carlito Pamplona, onde era a antiga fábrica Anjo Figueiredo. Sim. Né? E lá era que ficava o CD da Pague, que fica aí no CD da Pague. É uma área muito grande, são 11 hectares.
E uma parte foi destinada para um campo de futebol, para uma quadra de futebol de salão, que a gente fez uma quadra coberta, para comemorar nossas vitórias, por exemplo, o São João, o Carnaval, o aniversário da empresa. Então, a gente fazia lá nessa quadra coberta. E tinha um campo de futebol. E aí eu agora tenho uma oportunidade. Mas, na verdade, eu estava lá quando chega o responsável por essa área, que é o Sávio, né? Grande Sávio. Sávio Santos. E o Sávio era um farmacêutico da Pagamentos, que começou a trabalhar conosco há muito tempo, era responsável pelo centro de distribuição, que abastecia as lojas da Pagamentos no Brasil inteiro. Mas ele gostava mesmo de futebol. E aí, em 2011, ele começou a se dedicar mais a essa área, com os filhos dos jogadores, promovendo campeonatos internos com os funcionários do Pagamentos. Então, o negócio funcionava bem, mas era um negócio muito amador, né, ali, sem muito destaque. Quando ele chega em 2020, no final de 2020, e diz: doutor, o senhor viu aí que o Ceará perdeu de 2-0 para o Internacional? Eu digo: sim, e daí? O senhor sabe quem fez os gols, doutor? Não, Caio Vidal. Eu disse: ih, rapaz, legal. Mas, doutor, Caio Vidal, em 2011, era menina aqui com a gente, aqui no nosso centro de treinamento aqui da Pagamentos. Sim, rapaz, doutor, e outra coisa, ele vai ser vendido agora por 5 milhões de euros. O senhor está deixando de ganhar 30%. Aí eu já fiquei nervoso, porque quando diz que eu estou deixando de ganhar, eu penso que estou perdendo. Eu digo: rapaz, como é que é isso? Ele disse: não, se o senhor montar uma estrutura aqui, depois nós podemos vender e ficar com os direitos econômicos. 20%, 30% do passe do jogador e tal, e coisa. Eu, então, tive a ideia e falei com os membros do Ministério Público, dizendo que agora ia formar cidadãos. Então, passei a investir. Foi o primeiro campo de grama sintética. Nem o Ceará, nem o Fortaleza tinha. Montamos uma estrutura, psicólogo, sociólogo, fisioterapeuta, dentista, oftalmologista, assistente social, um alojamento para 32 pessoas, menor de 14, maior de 14, uma separação para evitar risco de pedofilia, essas coisas que acontecem por aí. E estamos lá satisfeitos com essa forma de formar cidadãos. Sabe que aquela região ali do Tirol? Sei. Por que Tirol? Tem uma rua chamada Tirol. Então nós resolvemos que Tirol era um nome mais comercial, mais esportivo, né? Pagamentos. Por isso que o senhor não queria Pagamentos, então. O senhor achou melhor deixar Tirol. Porque o senhor poderia ter colocado Centro de Formação de Atletas da Pagamentos. Mas houve um acidente, na verdade. Ele era Grêmio Pagamentos. Isso, era Grêmio Pagamentos. Só que, um belo dia, num jogo entre o Grêmio Pagamentos e um outro time do interior do Ceará, houve uma briga entre dois jovens, dois atletas, e ele acusou o nosso jogador de racismo. E aí a diretoria da Pagamentos disse: não, peraí, nós não podemos ter nada que envolva racismo. Total. Vamos tirar o nome Pagamentos. Mas não era só isso, é porque futebol é uma paixão, Mário. Você sabe que a gente nunca quis patrocinar time de futebol. Era a minha porque pergunta. É uma paixão. Isso. Paixão. Se eu patrocinar o Fortaleza, o pessoal do Ceará não compra medicamento da nossa empresa. Se eu patrocinar o Ceará, é vice-versa. Em 2019, nós fizemos uma experiência, patrocinamos o Fortaleza e o Ceará. Estava tudo muito bem, beleza. Só que quando o Fortaleza chegava em Recife e batia no Santa Cruz, os pernambucanos não queriam comprar na Pagamentos. Aí o Ceará ia na Bahia, ganhava do Vitória, lá estavam os baianos contra nós. Resultado: a partir de 2020, fomos fazer uma experiência com a seleção brasileira. Isso. Nós íamos completar 40 anos em 2021 e a gente queria dar marcar um tento, sendo o único patrocinador da seleção brasileira fora de São Paulo. Nossa sede aqui em Fortaleza. E na época foi um alvoroço. Como é que pode um cearense patrocinando a seleção brasileira e tal? Porque lá é Petrobras, é Banco Itaú, Vivo. Então nossa. são grandes empresas sulistas. Mas tem empresa cearense atrevida que também de vez em quando faz um tento. E patrocinamos. Acho que a seleção hoje não está essas coisas todas, mas é unanimidade, né? Você claro. Pode falar mal da seleção, sim, mas quando chega na hora do jogo, sim, você quer que ela ganhe. Certeza. E aí nasceu o Tirol com o objetivo de formar cidadãos.
E me tira do... Por que o senhor fez uma parceria com o Flamengo? A ideia não é você inventar roda. Quando eu resolvi investir pesado, alguns milhões de reais na preparação, nas instalações, nos 3 campeões que nós temos, um oficial e outros, eu resolvi viajar para conhecer como era o futebol de base. Então, claro, eu estive aqui no Fortaleza, no Ceará, no ABC de Natal, fui no Atlético Mineiro, fui no América Mineiro, estive na Toca da Raposa lá, tanto na velha como na nova, lá no Cruzeiro. Fui no Portuguesa Santista, lá em Santos. E eu tinha muita vontade de ir para a Toca do Urubu. Né? Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. Mas eu mandava o pedido para ser recebido lá pelo Flamengo e ele não recebia a resposta. Até que eu descobri que o presidente do Flamengo tinha sido da Petrobras. E o Pedro Parente, que foi ministro, foi da Petrobras, é membro do conselho da Pague Menos. Era, na época, membro do conselho, isso em 2021, 22. E aí eu disse, Pedro, diz para ele que eu preciso falar com ele e tal. Nossa, aí ele, quando falou, disse, não é o... Porque ele disse, não, Pedro, o pessoal da periferia do Ceará, periferia de Fortaleza... Não, cara, mas esse empresário aí é sério, ele quer investir, ele quer tirar crianças da droga para poder fazer um trabalho bom. Aí ele me chamou. E eu cheguei lá, ele me recebeu muito bem. Combinamos que ele dava um apoio e todo aquele que a gente identificasse como um bom jogador, primeiro ofereceríamos para ele. Então já foram quase 10 jogadores para lá, projetos de jogadores com 16, 17 anos, passa um mês, volta. Treinadores do Tirol também já foram lá para o Ninho do Urubu para ver, aprender as técnicas de base. Tão logo o Júlio Casares, do São Paulo, soube que eu tinha estado com o Flamengo, me chamou, ligou, Deusmar, você não me conhece, mas vem aqui almoçar com a gente aqui no São Paulo. E eu fui, cheguei lá, estava tudo preparado, com meu nome, uma camisa, tudo. E ele dizendo, olha, São Paulo lhe recebe de braço aberto, venha para cá e tal, acaba com esse negócio do Flamengo. Não, peraí, eu já tenho uma parceria. Ele chegou primeiro, né? Chegou primeiro. E por isso, nós estamos lá preparando... Mas vai para São Paulo, não, né? Não, nós continuamos no Flamengo. Quanto tempo o contrato com o Flamengo? Continua essa parceria, porque fizemos por 3 anos... 22, 23, 24, e nós estamos dispostos a renovar. O Flamengo é uma unanimidade, assim, em termos de imagem do futebol. Às vezes está ruim, às vezes está bem, como todos os nossos times, Ceará, Fortaleza, todo mundo passa por fases, né? E eu acho que é uma boa parceria. Se eles não me quiserem, eu já tenho para onde ir. Tem muitos aí querendo que a gente vá. O senhor visitou vários clubes aqui, inclusive os daqui. O senhor foi bem recebido? Como foi toda essa relação? Muito bem recebido. E hoje nós temos... Qual é o objetivo do Tirol? Aquela região do Tirol é uma região de alta vulnerabilidade social. Sem dúvida. Algumas facções, droga... E o que a gente quer é pegar... Se eu chamar o menino para a escola, ele não vem. Se eu chamar para o futebol, ele vem. E aí, nós temos hoje 250 meninos, sub-11, 13, 15, 17. Fomos em 2022 campeão do sub-20, fomos para São Paulo, na Copinha. Isso. Esse ano estamos tentando de novo ir para São Paulo em janeiro de 2025. E nós fomos montando as equipes e dando essa oportunidade. Só que não fica só no futebol, tem uma parte ecumênica de formação do cidadão, tanto católico como cristão evangélico, tem todo um trabalho de formação de pessoas, é um trabalho muito interessante. Então, aquela região precisa de uma ajuda e nós estamos investindo, ajudando na formação desse cidadão. O objetivo maior é esse. É claro que a gente quer que alguns sejam atletas, cidadãos atletas. Uhum. Por quê? Porque, através do futebol, ele pode dar uma condição de vida digna para a família deles. Eu estive em 22 em Lisboa e consegui falar com o pessoal ligado ao Cristiano Ronaldo, né, o tutor dele lá. E ele disse, senhor Francisco, se o senhor quiser mandar jogador para cá, pagar 30, 40 mil euros é muito difícil. Mas se for 2 mil euros, e olha que 2 mil euros hoje é quase 7 mil, 14 mil reais, pelo menos.
eu tenho todo o Emirados Árabes, tenho o leste europeu. O senhor pode mandar. É tanto que hoje, ontem chegou lá... Eu vi, o Nilson, né? O Nilson chegou. Tá lá no Nós já Emirados mandamos Árabes. alguns, né? Vão, faz o teste e tal, uns ficam, não, mas só o fato de ir e ter um conhecimento durante 30, 60 dias de novas técnicas, novo mundo, e é muito importante. Como foram também vários para o Flamengo, para o Internacional, para o Vasco, para o Atlético Paranaense. Hoje nós devemos ter em torno de 20, um pouco mais de 20 jogadores, tem 3 no Ceará. O Eric Puga é um dos nossos, ele que está aí no Ceará, é uma grande revelação. E vários outros. A ideia é essa, preparar esses jogadores para que eles vençam e ajude a família deles. É uma forma. Nós fomos a primeira SAF aqui da região. Era a minha segunda pergunta, é justamente isso. Porque SAF tem negócio de compliance, tem isso. Algumas SAFs não tem isso, não. Como é a SAF lá no Tirol? Para a gente fazer a coisa certa desde o começo, nós estamos começando, vamos começar bonito. Com contabilidade, com auditoria. E uma cláusula na SAF que 80% do dinheiro não vai para o bolso da SAF, não. É para retroinvestir no sistema. Se for possível, fazer outros campos de futebol em outras regiões para pegar a meninada e formar, através do esporte, cidadãos. Então, 80% da venda dos jogadores é para investir no Tirol. Não é para ser distribuído como alguns SAFs que tem por aí. E outra coisa, com muita seriedade, eu vejo que os times se endividam, têm dificuldade financeira. A gente tem que ter o pé no chão. Não precisa querer... O senhor quer, o senhor tem um objetivo... Claramente, eu percebi que o senhor tem muita vontade, o trabalho é voltado para a base, sem dúvida alguma para a formação de atletas. Mas o time foi campeão da Série B, cearense, vai disputar a Série A ano que vem, cearense. O que o senhor pensa dessa parte profissional? O senhor vai querer mesmo? É o que? É só uma vitrine? O que o senhor vê no profissional, na parte profissional do futebol lá no Tirol? Na verdade, você usou a palavra certa, é uma vitrine. A gente precisa mostrar os jogadores, por isso o profissional. Ter pretensões de ser campeão cearense da Série A ou ir para... Não, nós temos alguns sonhos. Eu acho que a vida sem sonho não tem brilho, então você tem que ter sonhos. E nós alimentamos, queremos ganhar honestamente, mas o nosso objetivo maior é que ele chegue até o profissional e seja visto pelos outros clubes. Nós não temos essa pretensão de comprar jogador, investir em jogador. É o nosso pessoal, a gente vai formando e colocando à disposição. Espero que dê certo isso. Eu invisto muito, eu sou um apaixonado pela Bolsa de Valores. Eu montei a Bolsa de Valores do Ceará em 1976, começou a funcionar em 77, corretora de valores, toda a minha formação é no mercado financeiro, desde 1971, quando eu comecei a trabalhar na Crédimos. Então, investir para ganhar dinheiro, tem outro local. Tem a Pagamentos, está aí, com 1.700 Nós vamos já falar. Faturando 13 bilhões, esse ano mais de 13 bilhões, 26 mil colaboradores, estamos em 404 municípios e vamos continuar abrindo. A gente acredita muito no Brasil, independente de quem seja o mandatário, sabe? Para nós, com governo, sem governo, apesar do governo, não importa, nós vamos continuar crescendo, porque uma empresa é um jogo infinito. O futebol tem 90 minutos, acabou. Na vida empresarial não tem tempo. Então, é esse governo, mas não importa, eu tenho que estar no outro. Nós vamos viver 200 anos. Essa área de medicamentos, você tem indústrias farmacêuticas com 150 anos. Então, nós só temos 43, nós somos uma criança, um adolescente. Nós começamos em 1981, então... 19 de maio de 81. Tem um futuro muito grande pela frente. Nós acreditamos que o nosso sonho de perpetuar a empresa, ela não nasceu para morrer, pelo contrário, nasceu para viver, gerar renda através de empregos, de impostos, né? E isso é que nos motiva. E um dos fatores que precisa estar na cabeça do empresário é que, por exemplo, existem 93 mil farmácias no Brasil. 93 mil? 93 mil. Se ele escolhe a Pague Menos, isso é um prêmio. Eu tenho que dar uma resposta para a sociedade. Eu estou ganhando dinheiro, estou crescendo, Então,
que eu vou responder para a sociedade? Além de um bom atendimento, nós já distribuímos mais de 4.000 cadeiras de roda, mais de 100 ambulâncias. Fazemos um trabalho social muito intenso, não só no futebol, em outras áreas também. Porque o empresário consciente tem que dar essa resposta através de bens, através de atividades que puxem as pessoas para cima, que melhoram a vida das pessoas. Nós temos uma escola de formação de programadores em montada. Aqui no Inferninho nós temos... Onde é o Inferninho? Inferninho fica ali, perto do conjunto Nova Assunção, ali, sim, ali mais para baixo. Ali, exatamente. Okay. Tem ali o Beco do Céu, tem a Vado do Inferninho. E a gente comprou uma área lá, o Rutênio, que é um grande líder comunitário. Nós estamos formando o ABC. Para você pedir um emprego, você precisa saber abrir um computador. Total. Então, temos lá a introdução à computação. Mas como essa, nós temos vários, não cabe eu estava explicando. Eu estava na Lagoa do Uruaú, quando chegaram para vender um litro de mel por R$7. Eu digo, que loucura, isso é muito barato. E ele está vendendo para comprar um almoço. Eu verifiquei, tem 56 apicultores e montamos uma estrutura para beneficiar. Distribuímos 500 comércios com melgueiras e tudo. E agora nós estamos comprando o mel dessas pessoas num preço justo, num preço... Ele tem a garantia da venda do mel. Não é para ganhar dinheiro isso aí, isso é para ajudar. Para ganhar dinheiro, nós já temos o suficiente. Né? Por falar em ganhar dinheiro... ganhar dinheiro com essas atividades. Né? Por falar em ganhar dinheiro, eu gostaria muito que o senhor explicasse. O pessoal com certeza não deve saber, eu pesquisei muito sobre a história. São duas coisas. Queria que você me contasse a história do boom da Pagamentos, que foi o momento em que o senhor colocou para começar a receber a ordem de pagamentos. Sim, conta de água, luz, telefone, condomínio, colégio. E o nome Pagamentos, por que o nome Pagamentos? Por que não? A Pagamento começou no dia 19 de maio de 1981. No começo de 81, em janeiro de 81, eu estive nos Estados Unidos e conheci a Payless Shoes, calçados, e Payless Pague Menos. Já tinha aqui o Bom Preço. E eu achei bom preço, Pague Menos. Pô, Pague Menos é legal. E aí colocamos com o nome Pague Menos. E tem dado muito certo, né? As pessoas... pode acreditar, viu, telespectador, lá que você paga menos mesmo. E o bom, a mudança? Não, aí a gente... Uma drugstore americana, ela tem a filosofia do One Stop Shop. Eu faço uma parada e compro tudo. Aqui a legislação... É uma legislação ainda obsoleta, que diz que a farmácia para vender só medicamento, produto de higiene e beleza. E a gente nunca acreditou nisso. Então, começamos a colocar sorvete. Aí a vigilância chegava lá, autuava. Começamos a colocar refrigerante e autuava. E a gente chegava, um juiz olhava e disse, não está proibido, a lei não proíbe, então pode. Então a gente foi conseguindo liminares. Hoje está pacificado, você já pode vender sorvete, já pode vender refrigerante, pode vender chocolate, outros produtos que não só medicamento. Ter iniciado isso foi muito importante. Como também, na época, os medicamentos eram de trás de um balcão. Quando foi em 1988, nós resolvemos tirar, colocar do lado, vai ser roubado. Não vai ser roubado, é o autosserviço. E a partir daí todo mundo passou a fazer. Até que chegou o recebimento de contas de água, luz, telefone. Você colocava muita gente dentro da loja para pagar uma conta e, quem sabe, comprar um shampoo, um sabonete, um creme dental. E o nome foi conhecido. E a gente teve a sorte de montar uma equipe boa. Nós não tem sucesso sem gente. Então, a nossa empresa tem 26 mil colaboradores que vestem a camisa, que trabalham, que se dedicam. O segredo está muito em cima das pessoas. Eu falo que uma empresa, para ter sucesso, ela tem que ter pessoas, processos e tecnologia. Na tecnologia, você pode ter o melhor computador do mundo. Se não tiver um processo bem definido, não funciona. Aí você pode ter um processo bom, tecnologia boa, mas se não tiver pessoas, os outros dois não funcionam. Então, conversa com pessoas. E é isso que a gente faz. Um time coeso, um time satisfeito, alegre, a família Pague Menos, né? E que trabalha com gosto, né? O Flávio Augusto, não sei se sou dono da WhatsApp, escola, sim, grande Flávio Augusto, também outro grande bilionário. Empresário. Isso. Comprou um time lá. Exatamente. Miami, lá em Miami. A diferença. O Flávio, por isso, minha dúvida é só essa. Quando o senhor resolveu fazer essa do Tirol, o Flávio comprou um clube nos Estados Unidos, Orlando City, um clube famoso. Exatamente.
Nunca passou pela ideia do senhor comprar também um clube de futebol? Ou sempre o intuito do senhor foi realmente essa formação de atletas, como o senhor explicou da parte dos detentos? Eu já tenho uma empresa que eu diria relativamente gigante. E PagMenos hoje, esse ano, vai faturar mais de 13 bilhões, quase 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Então, mas não é só isso, é que ela tem... Eu tenho que ter minha atenção voltada para a perpetuação da PagMenos. Eu me completo como empresário, como profissional, com a PagMenos. Eu não preciso ter outra atividade, a não ser que seja com o intuito de beneficiar pessoas, de ajudar as pessoas que precisam. Eu sou muito grato, Deus foi muito bom comigo. Eu nasci em 1947 em Amontada. A minha casa não tinha banheiro dentro de casa, era do lado de fora, era no alpendre do lado de fora. Não tinha energia elétrica. Meu pai foi que comprou um motor a diesel, botou um ponto de luz em cada casa lá, 6 horas da noite, acendia, quando era 8h15, 8h30, dava um toque, aí apagava, no dia de festa ia até um pouquinho mais tarde. Então, eu sei o quanto é difícil. Eu vim para Fortaleza com 8 anos, meu pai queria que eu fosse doutor, e eu fiquei em Antônio Bezerra, e era um comerciante em Antônio Bezerra. Com 9 anos eu estava com carrinho de mão vendendo de porta em porta, banana, laranja, frutas de um modo geral. Então, eu sei que a vida é difícil e precisa de ajuda. Eu preciso dar essa resposta para a sociedade, ajudar, continuar gerando empregos. Esse ano vamos gerar mais de 2.000, no próximo ano mais 2.000 e por aí vai. Mas o futebol não me atrai para investir recursos, a não ser para a formação de atletas. Perfeito. Formação de atletas. Perfeito. Porque aí tem um objetivo maior. Eu estou formando um atleta, estou formando um cidadão, um atleta. Na primeira infância, 12, 13, até 15 anos, você está formando as pessoas. E aí aquelas mensagens que eles recebem de disciplina, de treinamento, chegar na hora e respeitar o adversário, jogar em conjunto, ter equipe, né? Saber que um precisa do outro para poder... Você não vai sair lá da zaga até o final para fazer um gol se você não combinar com os outros. Perfeito. Então, isso dá uma dimensão importante para a formação das pessoas. E é isso que nós queremos. Ou através de escola de informática, ou através de futebol, ou através do MEL, ajudando, né? Por falar em formação de atletas e de pessoas, o que o seu Antônio Nonato e a dona Madalena têm de influência nisso? Muito. Meu pai era um homem. Meu pai tinha algumas filosofias, por exemplo, o meu pai ele era comerciante e ele dizia: vendo a cama, durmo no chão, mas um credor não sai sem receber o dinheiro. Então, nós montamos essa estrutura, nós nunca pagamos um título como dia de atraso. Não existe isso. Se eu não posso ter 100 lojas, eu só tenho 90. Se eu não posso ter 2, eu só tenho uma. Tem que ter pé no chão, né? Claro, pé no chão, cabeça nas estrelas. Tem que ter sonhos. Sonhos, tem que ser ambicioso, mas uma boa ambição. Ambição de vencer, de crescer. Crescer e distribuir. Você não leva nada, né? Mas você precisa multiplicar. Por exemplo, 26 mil empregos. Quantas pessoas a gente alimenta, né? É a população de Amontada, não? Quando... A Amontada tem 40 mil. Seja, mas mais é isso aí, não é só isso, é o exemplo que a gente dá para outros empreendedores. Quem está nos ouvindo, que está começando um negócio, acredite, todo sonho que você deixa para trás é um pedaço do futuro que você abandona. Então, continue sonhando, vá em frente. Mas, seu Decimar, sabe? O senhor começou, como o senhor bem disse, aí 8 anos o senhor veio aqui para Fortaleza. Aí o senhor começou vendendo aí as coisas porta e em porta. Porta em porta. Meu pai tinha uma mercearia. Santo Antônio, né? Mercearia Santo Antônio, lá no Antônio Bezerra. Lá no Antônio Bezerra. E aí, aonde foi o estalo? Como foi essa conversa assim? Rapaz, eu vou aqui. Porque o senhor trabalhou até na IBM. Não, pois é, meu primeiro emprego formal, meu pai voltou para o interior, ele tinha uma fazenda lá em Amontada, voltou para lá e eu fiquei com 15, 16 anos tomando conta, administrando a mercearia. Até que eu consegui um cunhado, um primo, que veio para Fortaleza, ficou administrando a mercearia, e eu fui arranjar um emprego. E tive a sorte de arranjar na IBM do Brasil. Foi um primeiro contato com informática, que está mudando a vida de todo mundo. Sim. Hoje em dia. Hoje, com a inteligência artificial, com o celular já mudou
com a internet mudou a vida, com o celular mudou muito mais, com as redes sociais está mudando mais ainda, e agora com a inteligência artificial, tem que haver uma mudança, inclusive na formação das pessoas. Se você chegar hoje para um neto meu de 10 anos e perguntar, chegar para ele e perguntar, Davi, o que é uma ilha? Aí ele vai dizer, você quer saber o quê? Quais são as 10 maiores ilhas do mundo? Quais são as mais profundas? Ele entra e tem hoje os sites de resposta, o GPT, o Geni, que responde em 10 segundos tudo que você quiser. Então, você vê essas evasões que acontecem nas universidades é porque não há um atrativo para prender a atenção do adolescente na formação dele. Ele não vê um futuro com aquela forma de ensino que você tem hoje, de quadro negro e tal. Então, está ultrapassado. Tem que mudar. Mas, voltando aqui, eu acredito muito que a gente pode, formando pessoas, mudar o mundo, pelo menos, da condição de vida. Você pergunta, o que foi que deu o estalo? Eu fui para a IBM, entrei na universidade e fui para o mercado financeiro. 1971. Por que o mercado financeiro? Eu queria entender isso. Surgiu uma oportunidade. Eu era monitor. TI para mercado financeiro é bem... Não, mas é que tá. Eu estava fazendo a faculdade e um dos meus professores chamava Raimundo Padilha, que era da Crédimos, Distribuidora. E eu cheguei e tive a ideia de pedir, Padilha, me arranja um emprego aí, porque durante o dia eu estou administrando lá e tal. E ele me convidou para a Crédimos. A Crédimos vendia letras imobiliárias, a Crédimos trabalhava com poupança. E eu gostei muito, eu me encantei pelo mercado financeiro. Terminei a faculdade, fui ser professor da universidade. E, em seguida, em 1976, me convidaram para montar a Bolsa de Valores. Montei, começou a funcionar em 77. Um empresário me convidou para ser sócio na corretora de valores. E, em 81, eu já tinha ganho uns trocados, estava na casa do meu sogro, num sábado pela manhã, comendo lá uma buchada de bode. Opa. Com uma panelada, e já tinha saído do Romontila com Coca-Cola, já estava ali no Tite, né? Já estava melhorando de vida, não. Né? Bucanas. E, rapaz, não tinha Bucana, nessa época não tinha Bucana ainda não, ainda era o Nacional. Nato Nobre. E um deles disse, olha, tem um negócio aí muito interessante que é farmácia. Eu sempre pensei em calçados, tecidos, domésticos, alimentação, supermercado, mas nunca pensei em farmácia. Mas aí deu um estado de acho que isso é um negócio interessante. E aí começamos em 1981 e foi mudando. Deixa eu mudar um pouco aqui o assunto, que tem uma coisa que o meio do esporte está sofrendo muito e eu não sabia, chegou no varejo. A Folha de São Paulo soltou uma reportagem enorme neste domingo passado, dizendo que as casas de apostas, as bets, estão tirando dinheiro dos varejistas. Olha como isso é. Ela ouviu várias pessoas, a associação e tal. A Lotege, que está numa briga sem tamanho, a Lotege, do Rio de Janeiro, com as casas de apostas, ela fez um levantamento em que as casas de apostas ano passado levaram 110 bilhões de reais de faturamento. E o que é que está acontecendo no mercado agora hoje? O consumidor está fazendo, ao invés de pedir uma pizza, ele diz, tem 40 reais para comprar uma pizza. Não, vou jogar 20 reais aqui num jogo, está passando aqui Espanha e Inglaterra. Se eu ganhar, eu peço. Se eu não ganhar, eu vou comer aqui meu arroz com ovo. E isso está crescendo. E algumas redes de varejo, a Folha, inclusive, escuta a Associação Brasileira de Supermercados e diz que a economia está crescendo, mas não está chegando lá. O Açaí não quis responder, o Pão de Açúcar não respondeu, mas vários outros supermercados do Rio de São Paulo responderam e disseram que não há um crescimento esperado como está. As casas de apostas, as casas de apostas estão dentro do futebol, de uma forma grande. Já chegou alguma coisa para você? Como é que você vê esse mercado? Veja bem, eu, por dever de ofício, por estar no meio, né, eu sou obrigado a verificar todas as variantes que influenciam no desempenho da nossa empresa e do mercado como um todo. Inclusive, a minha carteira de ações é muito em cima de empresas de varejo. 2 fatores influenciaram muito a partir de 22, logo depois da pandemia. Na pandemia e pós-pandemia, para a queda do varejo como um todo.
Um deles, que a gente não pode deixar de citar, foi a venda de até $50 isento de imposto, que é o famoso imposto das blusinhas, das Isso. camisetas que a primeira-dama falou, Tá cheinho, eu que acho. você traz um produto importado até R$ 250, que não é 250, 400 ele diz que é $50, ele subfatura. Isso teve uma concorrência predatória, de um modo geral, no varejo, né? E o outro, realmente, é esse desvio das apostas. É uma evasão muito grande. As pessoas estão deixando de consumir, até de se alimentar, de cumprir com suas obrigações, aumentou a inadimplência, e que se atribui, tem pesquisas comprovadas, eu faço parte do IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, que são as 70 maiores redes do Brasil, e lá está muito claro que o dinheiro que é colocado nas apostas, ele não retorna para o varejo, ele não retorna para o consumo. Não é nem para o varejo, é para o consumo de um modo geral. Você não compra casa com isso, não compra carro com isso, não compra moto com isso e não compra alimento, perdeu. Quando ganha é uma concentração e uma boa parte fica com as casas de apostas, eles precisam ganhar dinheiro, senão eles não estariam aí. E uma coisa muito ruim também que está acontecendo é que são os jogos combinados, as falcatruas que acontecem, o ilegal que acontece com o jogo. Não estou dizendo que isso acontece com todos os bets, se fala, eu não tenho dados para provar, não estou aqui acusando nada, é comentários de que isso acontece. Então, o futebol que... Chegou alguma coisa eu me lembro não, muito bem, não sei se era o Gomes Faria, o Paulino Rocha, que dizia: abrem-se as cortinas e os artistas entram em cena. Tinha meu Faria, tempo de futebol, estou com 77, mas há 50 anos atrás eu curtia muito, né? E era um espetáculo, o futebol sempre foi um espetáculo, um futebol bonito, sadio, bacana, para se ver, para se levar a família, né? Para se curtir, sofrer e se alegrar, que é essa grande vantagem, né? As emoções do futebol. Quando você sabe que tem um combinemos e que a coisa não é exatamente o efeito da habilidade do jogador, aí estraga tudo e desestimula. Você vê hoje os estádios estão quase vazios, salvo as estrelas, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Fortaleza, Ceará. Então, jogos que não têm essas estrelas... A informação que eu tenho é que a bilheteria é lá embaixo. Sem dúvida. E está estragando, né? Está estragando esses... Pode ser que é só o bet aí, não, as apostas não, mas as apostas estão desviando tanto para o varejo, para as atividades econômicas, como para a atividade esportiva. Eu não sei se o senhor sabe, obviamente o senhor tem muita coisa na cabeça, mas é o seguinte, existe uma parcela, essa turma lá de baixo, lá sulista, o senhor já deu para perceber que o senhor já sofreu com esse preconceito por ser daqui, eles querem acabar com os estaduais, os campeonatos estaduais. Esse campeonato que o Tirol disputa e tal, eles querem, porque eles acham que isso prejudica a elite. São Paulo, Corinthians, acabando os estaduais, vão ter mais tempo para trabalhar. Olha, quando o senhor estiver com esse povo, o senhor diz, olha, se aquietem, deixe com resta de querer acabar estadual, porque eu tenho uma equipe lá, mais de 250 meninos que jogam estaduais, tá bom? Não dá água. Porque tem uma frase linda, que eu acho que é onde eu queria chegar, só para você ter ideia. O Alexandre Calil foi presidente do Atlético Mineiro e prefeito de Belo Horizonte. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci, ele foi por Roda Viva. E aí o cara perguntou, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca tinha sabido. Eu não sabia que existia casa sem saneamento básico. Eu não sabia, isso não é desculpa minha, é porque realmente não sabia. Eu fui para uma periferia, quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas fazendo necessidade no meio da calçada. E eu não sabia disso. Eu achava que isso era conversa. Então, eu vi a realidade nua e crua. O Petralha, Não, foi o Alexandre Calil, lá de Belo Horizonte. Por exemplo, tá? Então, assim, algumas pessoas, e essa elite lá do Sul, às vezes eles não sabem da realidade que tem aqui na parte de cima do mapa. Não sabem o tanto que os estaduais trazem de benefício para uma população. Olha o que o Tirol faz. Você imagina se acaba os estaduais. Como é que ia ser? Onde é que esses meninos sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 iam jogar? Então, quando o senhor tivesse uma oportunidade, explique para esse povo. Até porque o senhor veio lá de baixo. O senhor disse, vim lá de baixo, cresci, sei muito bem o que é a formação. Essa turma também precisa saber, senhor Dosmar. Mário, não é só isso, Mário. O Brasil se tornou pentacampeão
Porque existe a várzea. Total. Existe o jogador lá da periferia, aquele campinho de terra, de areia. Você acha que o pessoal já nasce Isso. jogando lá na primeira divisão, lá em cima, na Série A do Campeonato Nacional? Não, tem que ser aos poucos. Você começa ali, é no colégio, é na rua, é na pelada, que você vai formando o atleta, e ele vai se destacando na base, vai vindo para os clubes, até que ele chega no clube grande. Você acha que, sei lá, esses caras que estão brilhando lá na Europa, os nossos aí, já nasceram sabendo jogar? Eles vieram de baixo. Total. Vê como é que foi o Pelé no começo, como é que foi o Ronaldo, como é que foi... Esse pessoal teve uma base. Precisa existir essa base, precisa existir os campeonatos regionais, locais, estaduais, municipais. E outra coisa, o esporte é uma bênção de Deus, porque você enquanto está como atleta, você está longe da droga, você está longe das coisas que normalmente levam a juventude para um descaminho. E o esporte, seja o futebol, o voleibol, qualquer tipo de esporte, ele te obriga a ter um corpo sadio, a Se cuidar. dedicar tempo para aquela atividade. Então, não tem esse negócio de elite. Que é isso? Tem que vir desde a base. Independente, o Tirol faz um trabalho maravilhoso. Eu sou muito feliz em ajudar o Tirol, colocar dinheiro lá no Tirol e formar esses cidadãos lá, esses meninos, porque eu sei que alguns deles seriam um aviãozinho, estariam levando droga para cá, para colar, principalmente agora com essa loucura aí. Eu te vendo, 40 gramas dá para fazer 29 cigarros de maconha. Nossa. Olha que loucura, né? Quer dizer, você permitir... A maconha é a porta de entrada da droga pesada, da cocaína, da heroína, de tudo. Mas eu não estamos aqui para criticar, eu quero aqui para dizer o seguinte: eu acho que tem que ter esporte do berço até a idade mais adulta, né? Você se manter ativo, Claro. corpo sã, mente sã, e isso funciona muito bem. Eu lamento muito que existam pessoas que pensem assim, e claro que não terá o nosso apoio, a gente vai lutar para ter aqui os campeonatos que puderem ter. Claro, né? que ajuda demais. Uma coisa que eu queria muito saber do senhor também, o futebol também é a entrada da política. Alexandre Calil. Pode mudar de assunto que eu não... Eu só queria saber, o senhor nunca nunca teve nenhuma pretensão para essa parte política? Devem ter bons políticos, tem que ter habilidade. A política é uma profissão, uma atividade fala muito bem, importante, né? São os legisladores, né? Eles que fazem as leis, e o judiciário aprova e os executivos, presidente, prefeitos, governadores executam. Mas não é que existe uma imagem ruim do mundo político, não é isso. Existem bons políticos, existem políticos bem intencionados, como existem médicos e padres que também fogem um pouco da jornalistas, advogados. Porque não faz mais, não me atrai, não me atrai. Me atrai a ser empreendedor, ser empresário. Hoje já saindo um pouco da atividade mais de mão na massa, mais no conselho. Tem um time muito bom, nós agora acabamos de mudar a direção da empresa, inteligentemente. O Mário, meu filho, que era presidente, trouxe um novo presidente, ele foi para o conselho, lá ele continua participando dos comitês, com conhecimento de 30 anos, né, de atividade na empresa, conhece todos os meandros de como fazer a coisa acontecer. Afinal de contas, nós chegamos aonde chegamos, cearense, nós nos tornamos em 2006 o maior do Brasil em faturamento, em número de lojas. Nós estamos presentes em todas as unidades da federação. Dificilmente o nordestino consegue isso. Não estou puxando brasa para sardinha, mas qual é o varejista da Bahia até o Amazonas que está presente no Brasil inteiro? Não existe, mas precisa de dedicação. E quando você divide, você enfraquece. Então, eu estou concentrado nessa atividade e algumas coisas para ajudar pessoas. A política é uma atividade que mexe com a vida das pessoas, as decisões influenciam na vida das pessoas. Deve ser uma atividade exercida com muito critério. E eu acho que tem gente, bons políticos, mas realmente a política não me atrai. Flávio Augusto diz uma frase muito interessante que muita gente fala: porque esse governo A, governo B, diz, cara, eu comecei em 89, eu passei por Collor, passei por Fernando Henrique, Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Bolsonaro, e estou agora no Lula e estou crescendo, cada vez mais crescendo. Quem é empresário também não se preocupa com essa parte. Então,
dá para crescer independente do político. O senhor é de 81. Nós passamos planos, né? Plano Passou Brescia, tudo, plano tudo e Cruzado, conseguiu plano crescer. Verão, o pessoal prendendo gado, o pessoal prendendo gente, quer dizer, passamos por vários planos econômicos, corta 3 zeros, corta mais 3 zeros. Você concentra na sua atividade, encontra as saídas, encontra a forma de fazer, monta um time, não tem sempre um time, não existe empresa do homem sozinho. Então, quando você vê o sucesso não é do Deus mal, o sucesso da Paimon não sou eu. Claro que eu ajudo, mas é o time que foi montado. São as pessoas. Pra você ter uma ideia, mais de 100 mil pessoas já passaram pela Paimon nesses últimos 43 anos. Hoje tem 26, mas vários entraram, saíram e tal. Puxa, é a vida, né? Com foco, força e fé, você consegue vencer todos os obstáculos que aparecem. Tendo Deus no coração ajuda muito. A gente está caminhando para o final, eu tenho que fazer algumas perguntas para o senhor. Qual o seu time do coração? Muita gente diz que o senhor é ferroviário. Diz, ih, rapaz, será que vai ser daquele? Não, Qual o time que o senhor torce? Flamengo? Cedo me acostumei a torcer o Ceará. É? Mas eu não sou um torcedor apaixonado. Sou torcedor do Flamengo. Tenho uma queda pelo Corinthians. Coisa boa. Mas eu não sou aquele, sabe, apaixonado, sim. dedicado, não. Eu gosto, claro. Eu rezo muito para não me envolver no futebol paixão. Porque aí os meus filhos dizem, pai, no dia que o senhor estiver comprando jogador aí, nós vamos lhe deserdar, nós vamos lhe internar. Porque o pessoal paga 1, 2, 3, 4, 5, 100 milhões no jogador. Isso. E o ruim é quando você tem dinheiro para fazer isso, né? Então, minha família toda é muito consciente de que eu não vou me envolver emocionalmente para entrar nessa história. Bom, para ir mais profundo no futebol. Eu vou formação de cidadãos e atletas. Nada mais do que isso. O senhor falou que do patrocínio da seleção brasileira. O senhor tem contato com os presidentes? Como é essa relação da Pagamentos lá com a CBF? O senhor gosta da seleção brasileira? Torce a seleção brasileira? Eu gostei da seleção brasileira. Eu estive em Doha. O senhor foi para a Copa? Desde 90, a última que foi... Acho que foi 88. Uma que foi na França. Os últimos eu tenho ido 98, todas, porque 98. A indústria farmacêutica, ela prestigia aqueles que estão crescendo. Então, fui convidado para ir para as Copas do Mundo. Assistir nos países aí da Copa do Mundo. Eu acho que ela está muito comercial, ela está, sabe, o profissionalismo, a coisa, eu não estou gostando. Não estou gostando da seleção brasileira. Nem como torcedor, nem como patrocinador, não. Como torcedor, também não. Eu acho que precisa de mais profissionalismo, precisa de um trabalho, precisa de resultado. Né? Perfeito. Se a nossa empresa não tivesse resultado, a gente quebrava. A empresa nenhuma vive sem resultado. Tem que ter a última linha resultado para você continuar crescendo. E eu não sei o que está acontecendo com a seleção brasileira, que a gente não sabe o nome dos jogadores. Só a não ser quem está no meio, quem está fora do mundo esportivo, não sabe o nome dos jogadores, não sabe o que está acontecendo. Então, é diferente das seleções que antecederam, é diferente do que aconteceu até alguns anos atrás. Eu gostaria de... Porque a seleção, ela veste a camisa e ela bate no coração da gente, é nacionalismo, é cidadania. A seleção brasileira é cidadania, é independente de política, não tem nada a ver com política. Ali são pessoas, atletas que vão dar um espetáculo, como eu disse. E é maravilhoso você ver, e é maravilhoso ganhar, e fazer, e curtir as vitórias, né? Isso ajuda muito na vida das pessoas, e mexe no emocional positivamente, né? Mas, sendo sincero, eu não estou satisfeito com a seleção brasileira. Acho que não só o senhor, milhares. Não sou um grande conhecedor. Não, mas é muito bom ouvir uma pessoa que está um pouco fora, que não vive especificamente isso, saber ouvir isso. E acho que esse negócio do resultado e de não conhecer realmente jogadores, eu acho que é bem interessante o que o senhor falou. Queria falar outro tema. O senhor falou que tem um trabalho de ecumênico lá no Tirol. Sim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque o senhor é católico. Sou cristão católico. Mas lá há todas as religiões, mas acho que deve ter... a ideia que a gente coloca é que o nosso adversário não é nosso inimigo. Não tem, sabe, tem que respeitar. E ele é um profissional. Tem que começar isso desde criança.
essa ideia, porque você vê muita violência hoje no futebol, ganhar a qualquer custo, não é bem assim ganhar a qualquer custo. E aí, quando você coloca um pouco de religiosidade, um pouco de Deus, um pouco de Jesus, prega um pouco, mostra um espírito de competição, mas uma competição sadia, isso vai formando essa garotada. E ele não vai chegar lá no 20, 22, 25 anos com violência, né? O que tem acontecido aí é um jogo muito bruto, Demais. muito violento. E a gente tenta, através... Não é ser carola, não é ser ficar o tempo todo, mas, vez por outra, parar os meninos para pensar. Vai um pregador, conversa, não tem nada de política, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, sexo de jeito nenhum, coisas que sejam complicadas, vamos dizer assim, que gerem polêmicas, a gente procura abolir. Nosso negócio aqui, formar atletas, preparar o físico, preparar a mente, preparar o espírito, para jogar, para disputar uma partida, na medida possível, sem violência. E objetivo, ganhar o jogo, mas ganhar com técnica, ganhar como um artista do futebol. Estamos caminhando para o final. Eu queria muito que o senhor deixasse, porque eu sempre gosto de dizer aqui que algumas pessoas, alguns cearenses mereciam já um filme. Alguns jogadores de futebol já mereciam um filme. Aqui a gente tem exemplos gigantescos de pessoas que poderiam passar. E o senhor, sem dúvida alguma, é uma história espetacular. Mas tem muita gente, seu Deusmar, que começa lá de baixo, que vem do interior e passa por muitas dificuldades e não consegue. Queria que o senhor dissesse que realmente é difícil, sem dúvida alguma, mas o senhor conseguiu. O senhor consegue ainda. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que às vezes saem do interior, é tanta dificuldade, tanta coisa, um mundo tão covarde e tal. Mas eu acredito que o seu exemplo, a sua referência, acho que é uma prova real. Não está na Bíblia, não está em nenhum conto de fábula, nenhum conto de fada, não. É real o que aconteceu com o senhor. É verdade. Eu acho que, para mim, você tem que ter um... Bote Deus no coração, não precisa você... Bom, eu vou lhe dizer. Desde 2006, meu filho foi sequestrado, que eu rezo um texto todo dia. Me faz muito bem. A oração me faz muito bem. Mas é preciso que você acredite no seu sonho e no seu potencial. A gente pode muito mais do que o que a gente imagina. E quando alguém te disser que você não pode, seja teimoso. A teimosia ajuda numa hora dessa. Quando diziam que... você é maluco? No dia 7 de junho de 2002, nós abrimos a primeira loja lá na Alameda Itu, entre Augusto e Padre João Manuel, a primeira loja de São Paulo. Todo mundo disse, esse cara é maluco. A São Paulo as outras redes nunca tinham saído do seu estado. Pacheco só no Rio de Janeiro, Drogazil só lá em São Paulo, sabe? Panvel só no Rio Grande do Sul, Araújo só em Belo Horizonte. Ninguém saía. Quando chega um cearense lá, os caras dizem, que loucura é essa? O que esse cara está fazendo aqui? Por quê? Porque eu acreditei no potencial, acreditei nas pessoas. Acredite, se dedique, tenha fé. Todo sonho que você deixa para trás é o seu futuro que está deixando de acontecer. Acredite, acontece. Eu sou uma prova disso. Você também pode ser com as bênçãos de Deus. Espetacular. Com esse lindo discurso, seu Deusmar, eu agradeço demais a todos que acompanharam. Deixa seu like aqui. Você está no canal do YouTube, do blog, deixa seu like, seu comentário. Diga aí o que você achou dessa espetacular entrevista. Ele tem um livro muito lindo, Tecendo a Ousadia. Eu acho que a ousadia... Vencedor de ousadia. É, sem dúvida alguma, acho que o grande diferencial, acho que no seu trabalho, ser ousado hoje em dia. Agradeço demais. Então, obrigado, gente. Obrigado, seu Deusmar. De coração. Obrigado. Deus abençoe a todos. Sucesso, gente. Toda quinta-feira, às 11 horas da noite, na TVC, uma grande personalidade da mídia e do esporte cearense. E toda semana também no canal do blog no YouTube. Grandes nomes, como o seu Deusmar Queiroz. Obrigado, gente. Até a próxima.